Queria agradecer a Deus pela oportunidade que temos e principalmente de falar aqui sobre a palavra de Deus. Nós vamos considerar alguma coisa aqui no livro de Atos e vamos então só rememorar. É tudo coisa que nós conhecemos, mas que cada dia se torna nova, né? E aqui no livro de Atos, no capítulo 10, conta-nos então a história de um certo centurião. E aqui diz então que morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. E logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam no seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, enviou-lhes a Jope. Então, nós sabemos, irmão, esse centurião, ele não fazia parte ainda do povo de Deus, só que todo o seu trabalho, tudo aquilo que ele fazia, estava voltado a Deus, não é? Mas ainda não tinha certeza de alguma coisa, ou do conhecimento mesmo de Jesus, né? E aí, então, agora aparece isso para ele, e ele, sem saber o que era, então, fica até um tanto assim, meio assustado, né? Que é, Senhor? Né? E aí, então, ele dá essa admoestação para ele fazer algo, então, para chegar, então, à compreensão que ele ainda não tinha, né? E aí, no verso 9, diz, no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ouviu uma voz que lhe dizia: levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou-lhe: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma, comum ou imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido. Então, nós sabemos que os judeus, eles tinham, vamos dizer, muitas coisas que tinham entrado, vamos dizer, na sua mente, que tinham sido coisas colocadas que não estavam na Bíblia, né? E aí, então, ele agora estava vendo aquela visão e aquilo dizendo, então, répteis, vamos dizer, imundos, que o judeu não come coisa imunda, mas ali tinha, né? E a voz dizendo para ele, então, mata e come. Nós sabemos que
muitas pessoas, ele leem isso daqui e a concepção, o pensamento dele é que, de fato, está falando de animais que, vamos dizer, imundos que são para comer, né? Ou pensam, vamos dizer, é animais que está falando ali. E nós sabemos que isso tinha vindo já, vamos dizer, em Pedro e os outros discípulos, já de tradição, já vinha da igreja anterior, né? E agora, então, para se livrar daquilo estava difícil. E Deus, então, por intermédio de uma, vamos dizer, uma visão, agora ele dá para eles, e eles chegam até essa conclusão. Por quê? Nós sabemos que, na verdade, um judeu e um gentil, samaritano, que é considerado também, eles não podiam passar um na sombra do outro. Se o sol estivesse abaixando e pegasse, vamos dizer, pegasse a sombra de uma pessoa no pé de um judeu, já se considerava imundo, tinha que chegar em casa, tomar 7 banhos para conseguir estar limpo, né? Então, nós vemos que isso era algo difícil. E outra coisa, eles não iam, vamos dizer, não participavam de algo juntos. Ele não ia um na casa do outro, ele não aceitava um o outro, né? E agora, então, acontecendo tudo isso, colocando, então, aquele lençol com essas aves, esses animais, répteis imundos, e a voz dizendo, mata e come, e ele ficou, então, sem saber. Ele diz, mas, Senhor, não é esse o nosso costume, né? E aí, então, pensando naquilo, aí, no verso 17, já vem um pouco da explicação do que era aquela visão que ele estava tendo, né? E diz aqui, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagaram se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Vemos aí, então, que agora eles chegam e perguntam se estava ali sobre Pedro, né, que tinha, o nome era Simão, mas o sobrenome era Pedro. E agora, se eles estavam ali. E ele está lá em cima, pensando o que acontecia, o que era aquilo, né? Que visão era aquela. E no verso 19, então, ele diz, enquanto meditava Pedro acerca daquela visão, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta depois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram o centurião Cornélio, homem rico e temente a Deus, e tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a chamar-te à sua casa para ouvir as tuas palavras. Então, vemos agora Pedro pensando, então, o que seria aquela visão. Ele agora começa a entender o que era aquilo, né? Por quê? Na condição que estava Pedro, jamais ele receberia esses homens, porque eles eram considerados gentios e eles não tinham ligação nenhuma um com o outro, né? E agora, então, fazer o quê? Vamos dizer assim, ele ficando, então, pensativo, não, mas o Espírito Santo, o Espírito diz para ele, olha, desce, tem 2 homens te procurando, e você atende eles aí sem duvidar, né? Porque eu os enviei. Então, vemos agora o trabalho que estava fazendo agora Deus
por intermédio de anjos do Espírito Santo, para quebrar aquela barreira existente entre judeu e gentio, né? E agora, então, nós vemos, né? No verso 23, Deus diz: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Irmãos, isso jamais teria acontecido se não é um trabalho, vamos dizer, dos anjos e do Espírito Santo. Não aconteceria, ele jamais hospedaria essa pessoa. E agora, então, hospeda, vamos dizer, se alimentam, posam, e aí continua o texto. E no dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram na sua companhia. Agora, por que será que foi também esses irmãos que habitavam em Jope junto com ele? Ah, sim, irmãos, eles já sabiam que ele ia ter que dar explicação porque ele estava, então, vamos dizer, recebendo uma pessoa que não era israelita e também agora indo na casa de uma pessoa que não era israelita, né? Ele fazendo, então, agora esse intercâmbio, essa ligação, e aí, então, ele leva essas pessoas junto para depois essas pessoas, vamos dizer, ser alguém que ia confirmar aquilo que ele estava explicando. E no dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e seus amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar-lhe, saiu Cornélio e ao encontro e prostou-se aos seus pés e o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou e muitos estavam ali reunidos. Então, vemos, irmãos, que Pedro sabia que o ajoelhar, o reverenciar, isso só caberia, vamos dizer, a um ser supremo, que seria Deus, né? E quando Cornélio se ajoelha para, vamos dizer, o adorar, ele então pega ele pela mão e levanta e diz: Não, não faças tal. Eu também sou homem como você, né? E agora, então, ele se levanta e eles passam, então, a conversar, né? E aí diz assim, falando com ele, encontrou muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considere comum o imundo. Aqui, então, nós voltamos, irmão, à visão do lençol que ele teve ali atrás. Dizendo, então, que naquele lençol tinha, então, répteis, quadrúpedes, tudo, coisas imundas, né? Porque, na verdade, o judeu considerava o gentio como imundo. E, então, logo embaixo, Deus, vamos dizer, falando para ele na visão, diz: não, faça imundo aquilo que Deus purificou. Então, agora aqui está mostrando que ele explicando aquilo que ele tinha entendido na visão também, né? Que, de fato, Deus considera as pessoas não assim como eles estavam considerando, né? Aí diz: por isso, uma vez chamado, vim, sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando na minha casa a hora 9ª da oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus.
Manda, pois, alguém a Jope, a chamar-se Simão, por sobrenome Pedro, e acha-se hospedado em casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Então, vemos que coisa importante aqui, né? Como, então, Deus usou, vamos dizer, duas visões, assim, para eles, né? Para quebrar, então, aquele preconceito existente entre judeu e gentio, né? E agora, então, eles acabam se unindo ali, e então agora ele passa a falar daquilo que aquele homem, Cornélio, aquele centurião, ainda não cria, né? E aí, então, ele diz aqui, então Pedro falou dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então, agora ele começa a fazer esta explicação, então, para Cornélio e a família, né? E quebra, então, aquele preconceito existente que existia entre eles, né? E nós vemos que o próprio Jesus, quando ele andou na Terra, esse preconceito, para ele, não tinha muita barreira. Nós vemos que quando ele vai ao poço de Jacó, ele chega ali e conversa com a mulher samaritana, né? E os discípulos ficam até um pouco atônitos, assim, né? Ele conversando com aquela mulher, de repente pede até água de beber e tudo. E depois ele faz aquele trabalho preparando, então, para quando ele não estivesse mais e a perseguição chegasse para ele, né? E aqui nós vemos ainda que, na continuação, ele vem falando, vós conheceis a palavra que vos divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia e depois do batismo que Jesus pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e o poder, e o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, e depois ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo o que nele crê receba a remissão dos pecados. Então, nós vemos que isto acontecia, então, em muitos, geralmente, né, com os que não faziam parte do judaísmo. Eles faziam algo, vamos dizer, importante, que era, no caso, Cornélio aqui, né, orava, fazia esmolas, cuidava de pessoas, né? Era, vamos dizer, vemos aqui que ele mandou 2
dos seus criados ali e mandou, diz aqui, seria um que trabalhava com ele também, mas diz assim, uma pessoa que era amoroso, uma pessoa que era bom, né? Isso tinha eles. Mas faltava para eles ainda conhecer o quê? Jesus, que quase todos eles não conheciam Jesus como Salvador. E isso foi, então, que foi levado também ali para Cornélio e para a sua família. E depois, a história, então, conta que depois a sua família se converteu, né? E foram batizados também. Nós vemos que é importante, então, o trabalho que foi feito ali por intermédio dos anjos, né? Do Espírito Santo para quebrar essas barreiras. Então, vemos que muitas vezes vêm tradições lá de trás, vamos dizer, das outras igrejas, né? E nós também, que passamos por determinadas igrejas aí também, pode ser que também trouxemos algumas tradições e temos que estudar muito aqui na Bíblia para nós, então, vamos dizer assim, deixar dessas tradições e partir, então, para aquilo que é real, né? E aqui no verso 44 diz: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então, eles tinham recebido o poder do Espírito Santo lá atrás, os apóstolos. E agora, então, quem recebe também? Essa família, então, que estava ali esperando, né? A família, então, de Cornélio, também recebe o poder do Espírito Santo. Aí diz assim, pois os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus, então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então, vemos aí que importante, e diz que eles foram, então, batizados, né? E vemos o trabalho, então, que foi feito aí, né? Mas todo esse trabalho foi feito e agora, então, o que eu disse lá, né? Eles terminam o trabalho ali e voltam. Ah, mas agora tinha alguma coisa. O que é que tinha agora? Nós sabemos que agora tinha que dar a explicação daquilo ali, como ele tinha ido, então, na casa de uma pessoa, segundo eles que eram incircuncisos, né? Que eram considerados, então, um povo que não participava da salvação, e agora, então, ele recebe o Espírito Santo, e agora, quando Pedro volta, então, ele diz que, no capítulo 11, ele diz assim, né, que quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão ardiram dizendo, entrastes em casa de um homem circunciso e comestes com ele? Então Pedro passou a falar-lhe, fazer-lhe uma explicação por ordem. Então ele conta agora, Pedro tem que contar toda a história de novo do acontecimento que teve, como foi que Cornélio tem a visão, ele manda as pessoas chamar ele, como ele tem a visão e como ele atende, então, e vai e faz o trabalho, né? Isso porque eles estavam, então, com aquele pensamento muito seguro dentro de si. Queriam, então, sempre pensar que a salvação era só para os judeus, né? Mas ali nós vemos, então, a salvação já estava estendida para os gentios. E isso estende, então, para nós hoje, através do tempo, né? Hoje nós somos considerados também gentios, né? Que viemos, então, vamos dizer, de outras denominações, né? Mas, por intermédio, então, do conhecimento que Deus nos dá na Bíblia, o conhecimento da tua palavra, então,
nós somos agora enxertados, né? E somos, então, agora considerados também filhos de Deus. Que Deus nos abençoe, que todos que chegam a essa compreensão também, possam também um dia juntos estarmos com Cristo nas nações celestiais. É esse o meu desejo, minha oração para esta noite, em nome de Jesus. Amém.